aí a gente vem com a terceira faixa, que eu também acho uma baita música, uma baita letra, que é Mudança de Comportamento, que é a faixa que dá título ao álbum, né? E aqui estou eu sozinho com o tempo que você me pediu, isso é orgulho do passado, meu presente para você. Eu acho lindíssimo isso. Cara, essa música eu vou te falar que é engraçado, cara. Eu ouvi essa música pela primeira vez com 14, 15 anos e tal. A idade toda. Pois é, mas assim, cara, eu só fui entender essa letra quando eu já estava namorando, sabe? Tipo, quando eu entendi essa coisa de dar um tempo, entendeu? Que às vezes a pessoa pede um tempo, às vezes você pede um tempo, às vezes, sabe? Aquela situação que, às vezes, quando você é criança ou quando você ainda não amadureceu para certas coisas, né? Você não vai entender tão bem assim, né? E, cara, para mim foi... Assim, eu me lembro que... tá, agora caiu a ficha, entendeu? Sabe, era uma música que eu gostava, achava maneiro, mas que não... Assim, eu não tinha pegado ainda o sentido total dela, né? Tô ligado. E assim, tanto ela quanto Tolices, né? Foram músicas que o Edgar fez pensando no ex-namorada, né? Assim, não são músicas que estão bem na história dele, né? Sim, e é aquilo, né, Ricardo? Eu também compartilho um pouco desse seu sentimento, porque eram experiências que a gente, aos 14 anos, não tinha vivido ainda, né? O lance... Eu entendi o que era uma paixão platônica, normal, mas assim, aquela coisa de você ter um relacionamento e viver aqueles problemas de um relacionamento, que ele pode acabar, ou você pode querer acabar, ou sei lá o quê. Isso tudo, cara, foi uma coisa que eu só fui entender essa música quando eu vi isso na prática. Entendeu? É bem isso. Quando eu vi isso na prática. A participação do Montarroios é nessa faixa, né? Tem um solo no final, né? É nessa faixa, cara. É uma onda meio assim, Tijuana Brass, né? Herbie Alpert e tal. Ele tá tocando bem desse jeito, assim, uma coisa bem anos 60, né? Sim, muito anos 60. Até eu li aqui o Sobrosa comentando bem anos 60, que realmente né? É uma onda dessas mesmo, né? E, cara, ele dá uma onda, assim, que me lembra muito... Eu não me lembro se era esse instrumento, cara, mas o John Entwistle, ele tocava metais, né, em algumas músicas do The Who, como All Love Us e tal. E tem uma onda que me lembra um pouco isso, acho que remete um pouco a isso. Se você parar para pensar bem, eles conseguiram usar um convidado, que era um cara jazzístico, um cara que fazia trilha para novela, para filme e tudo mais. E o Máximo Montarroio está ali fazendo uma coisa simples e que é super mod, sabe? Que tem uma relação com a coisa mod, sabe? Acho que ele próprio teve que, sabe, simplificar um pouco para tocar ali e fazer uma coisa muito bonita, né? Perfeito. O solo final também me remete, eu não estou falando que é igual, me remete muito àquele solo também final de Penny Lane, dos Beatles também. Eu acho que tem essa coisa, né, me remete a essa sonoridade ali. E, eu acho lindíssimo. Cara, aí a gente já falou de 4, né? 4 músicas. Isso. E 4 não, 3. A gente vai falar da quarta agora. Não tem música ruim, foi o que eu falei. Não tem filha. A quarta faixa é Tolices. Cara, são tolices que penso sobre você. Você não pensar em mim porque andamos na mesma rua, né? Isso. Cara, eu acho linda essa música. Eu não namorava na época, né? Fui namorar alguns anos depois e tudo, mas chegou a embalar algumas focinhas minhas de namoro e tal, alguns anos depois. E é linda, cara. Aquilo que eu falei, né? Como é que pode letras ingênuas assim? Me dê mais letras ingênuas. Não, cara, me dê mais. Eu vejo muita gente falando isso do Guilherme Arantes também, cara, é outro que eu considero um gênio, assim, sabe? Aquela coisa de, sabe, música e letra há 200 anos, discos com letra e música dele, o cara tem uma, digamos assim, ele já tem uma missão, visão, valores como letrista, que nem o Edgar e tal. Cara, pelo amor de Deus, nada a ver, que isso, entendeu? O Edgar, ele tem
uma digital muito dele, né? Não só, óbvio, no jeito de tocar guitarra ali, que ele não inverte as cordas, não é isso? Ele só vira guitarra, né? Ele é um canhoto. Isso. Ele só vira guitarra, que eu fico... Porra, eu tenho dificuldade de tocar com a guitarra certa, imagina com a guitarra virada, assim, com as cordas ao contrário, né? E o lance das letras dele, cara, eu acho muito foda. Eu acho muito foda. E gosto muito da combinação das vozes dos dois. Né? Verdade. Quando o Edgar faz algumas incursões vocais ali junto, né? Com o Nazi, eu acho muito maneiro também. E aí a gente vê, né? Pode falar, Ricardo. Não, naquela época, cara, uma coisa que, assim, tanto o Edgar quanto o Nazi, eles estavam começando a aprender a cantar, né? Isso é uma coisa que você percebe claramente, inclusive, vendo as versões que o Ira fez dessas músicas deles em outros discos anos depois, né? O Nazi, por exemplo, ele alterava a sílaba tônica de algumas letras, alguns versos, né? Tipo, você não pensar em mim. Depois ele mudou para você não pensa em mim, que é exatamente a sílaba tônica da palavra, né? Então, assim, com o tempo eles foram ganhando outra emissão vocal, eles foram aprendendo a cantar, foram cantando de uma maneira mais delicada. Tudo bem que o Nazi passou a cantar com voz rouca e tudo, mas ele aprendeu a cantar, isso aí é verdade, né? Agora, de qualquer maneira, cara, eu acho que essa coisa de você ir na música como quem vai no prato de comida, assim, cara, vamos lá, não sei o quê, não importa se a gente não é, sabe, profissional pra caramba, a gente vai aprender a ser, entendeu? Isso Pode conta crer. pra burro, sabe? Quando, por exemplo, aquele vocal do Edgar, que ele, eu morreria por você percebe que ele não tem voz pra cantar aquilo, entendeu? Ele tava começando, assim, tipo, de repente ele até cantava bem aquilo em show, mas no estúdio ele ficou nervoso e cantou mais alto que o normal, entendeu? Mas cara, essa entrega mas aquilo é muito bom. Aquilo é bom demais, cara. É isso que eu ia Aquilo falar. É bom demais. Ele nunca mais vai conseguir reproduzir, quer dizer, eu não sei, entendeu? Mas eu imagino que é um som que ele vai pensar, cara, como eu fiz aquilo, entendeu? Como é que eu reproduzo aquilo de novo? Ele pode até tentar, mas, cara, com aquela emoção, entendeu? Acho que... Sabe, tipo, cara, meu primeiro LP, tal, vou ter que meter bronca, tal. Ele não vai gravar mais o primeiro disco dele, sabe? Então... Daí a gente vem para Coração. Dentro de mim uma dúvida, o medo da vida que possa levar. Um tempo eu peço para pensar. Preciso chegar ao coração da vida que eu possa levar. Um tempo eu peço para pensar. Ao coração da nação. Cara, amo Coração também. Então, essa música, cara, é engraçado que, apesar do Edgar e do Nazi falarem muito aquela coisa por ser jovem e tal, cara, esse sentimento dessa música você pode ter em qualquer idade. Sim, entendeu? Sim. Você pode chegar aos 70 anos com medo da vida que você pode levar daqui para frente, entendeu? Você pode chegar aos 90 anos pensando, e agora? E essa música faz sentido para você, entendeu? Então, assim, uma coisa que o The Who tinha um pouco isso também, sabe? De você pegar letras deles, né? Que o Paul Weller tinha muito isso também. Aliás, até o segundo Edgar, o Mudanças de Comportamento é uma referência... Né? Eu não sei se é uma referência ou se é uma coisa que veio inconscientemente, né? Mas tem a ver com aquela música do Style Council, né? Aquela My Ever Changing Moods, né? Que fala das mudanças de humor que ele tinha e tudo mais. Mas são músicas muito diferentes, né? O Paul Weller fala basicamente de como as mudanças de humor dele afetam os relacionamentos dele, né? E o Edgar está falando aí de maturidade, de mudança mesmo e tudo. Mas no caso de Coração, cara, assim, eu fico impressionado como é uma música que pode te acompanhar pelo resto da vida. Exatamente, perfeito. Sabe, perfeito. Daqui a 20 anos você pode ouvir aquilo, sei lá, com 70 anos você pode ouvir aquilo e pensar, cara, e agora, sabe? E aquilo fazer sentido para você. O lance da dúvida que acompanha a gente, né? Eu acho isso... Exato. Acho isso muito foda, muito foda. Aí viemos para a Saída. Amo também. Eu sou suspeito, tá? Para falar, mas eu adoro Saída.
Essa música é linda. Até pegando mais um pouquinho Ganchos Coração, ela tem uma onda muito... Assim, ela é... Talvez seja uma das músicas mais sessentistas do disco, né? Porque tem uma levada assim que remete logo aos anos 60. Mas Coração. Ela tem muito de... Coração. Tem muito de The Jam, de Buzzcocks também. Então, assim, aquele anos 60 já transformado pelo punk, né? Saída tem muito isso também, né? Porque tem violão, tem... Sabe, aquele violão é bem folk, tudo, né? E, cara, é aquilo que eu tinha até falado, cara. Essa música, acho que é o ápice no disco do Ira, misturando protesto e amor, né? Porque, assim, tipo, sabe, vou rasgar a gravata, vou vir na praia e tudo. E ele, ao mesmo tempo, tá falando com a namorada dele. Ele tá convidando a namorada dele para lutar contra o fascismo, o capitalismo e essa coisa do padrão, do trabalho que você tem que botar uma gravata e... Sabe, o seu desejo passa a virar aquele cara que vai trabalhar numa big tech, vai ganhar dinheiro, vai ficar milionário. Não, cara, vamos fazer o que a gente quer da vida, entendeu? Isso é foda, isso é um discurso que eu acho que as pessoas precisam ouvir. Né? Sim, sim. E entender, acima de tudo, né, Ricardo? Exatamente. Porque eu acho que muita gente ouve sem escutar, sabe? Sem entender ali a mensagem. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho da nossa geração ali dos anos 80, cara, são as letras, né? Como as bandas eram preocupadas com a mensagem que passava, né? Eu acho... Eu tenho muito... A gente era feliz e sabia. É verdade, cara, é verdade. Cara, tinha muita letra boa, cara. Eu acho que, assim, no caso de Saída, cara, eu acho que, como não foi uma música que tocou muito em rádio, né? Eu acho que não tocou, né? Acho que não foi uma música que virou hit, nem nada, virou... Não. Lado Z do Ira, digamos assim. Eu acho que as pessoas, acho que ela ficou exclusiva de quem comprou o disco, né? E o cara que comprou o disco, a pessoa que comprou o disco, ela acabou tendo mais tempo de pensar naquilo, né? De ouvir aquela música e pensar um pouco. Na época, eu me lembro que eu não tinha ainda, eu tinha 14 anos, então assim, eu não tinha ainda o entendimento das letras que eu passei até alguns anos depois, né? Mas as músicas te atraíam? As músicas te atraíam? Sim. E fragmentos das letras, cara, porque assim, a letra te pegava de alguma forma, né? Mas eu me lembro que muito tempo depois, quando eu fui ouvir esses discos novamente em CD, eu fiquei pensando, pô, cara, assim, é claro que isso me atraía, sabe? Eu podia não entender muito bem, mas sabe, esse personagem que está nas letras, de certa forma, sou eu, entendeu? Sim. Eu tive essa sensação, cara, eu vou te falar como. Eu, quando comecei a escutar rock, eu não entendi inglês, né? E muito tempo depois eu fui ouvir os discos do Black Sabbath sabendo inglês. Sabendo mais inglês do que eu sabia, né? Eu comecei a prestar atenção nas letras, eu comecei a pensar, cara, não é à toa que isso me pegou, sabe? Eu não entendia nada, mas alguma coisa eu devia estar sacando daquelas letras e tudo, sabe? Então, às vezes acontece isso, tá? Aquela coisa de pegar e você não sabe nem como, né? E com Ira foi isso, né? Não necessariamente a gente precisava ter experimentado aquilo ali, mais uma vez, né? A gente era novo ali para a época e tudo, mas eram experiências que fazem parte da natureza humana e tal. E, de certa forma, como você disse, fragmentos ali a gente já sacava o que era, mesmo não tendo vivido. E aí, com a nossa maturidade, a gente vai dar outro valor àquilo, né?